para os irmãos. Obrigado, querido. Deus abençoe. E como tema, irmãos, me passaram fé extraordinária. Palavra forte. Podem tomar assento, irmãos, podem tomar assento. A palavra de Deus já foi lida, já foi na abertura. Falar da fé extraordinária. O que é, primeiramente, o extraordinário? O extraordinário é aquilo que não está escrito que devemos fazer. É aquilo que não está escrito que devemos cumprir. É aquilo que não está já estabelecido que deve ser feito. O extraordinário é o a mais. É aquilo que nunca ninguém fez. É o impossível ao qual nem eu nem você possamos fazer. Isto é o extraordinário. E esta noite eu quero falar sobre isso. Sobre a fé extraordinária. E como falar da fé extraordinária sem pensar no nosso pai da fé, Abraão. E para isso, falando sobre a fé, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Eu não tenho o hábito de estar folheando páginas, mas normalmente durante a pregação a gente vai passeando por ela, porque a Bíblia nos traz muita informação de como nos comportar, de como vivermos neste mundo que diz que tudo que fazemos é ao contrário. E na verdade nós estamos no caminho certo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nesse primeiro momento, somente até aqui. A fé é tudo aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que já está por acontecer. Alguém já recebeu alguma profecia, alguma promessa? Levanta a mão, por favor. Amém. Todos têm uma profecia, todos têm uma promessa. E eu já digo a cada um de vocês, vocês vão apalpar essa profecia, essa promessa neste tempo. Porque não existe um outro tempo para que a promessa de Deus seja apalpada. O que nós precisamos de fato é ter essa fé extraordinária. Porque as bênçãos, irmãos, as bênçãos já estão aqui nas regiões celestiais. Jesus e Deus já fez assim para nós. Eles estão inclinados. De modo que a gente não enxerga. Mas tudo aquilo que já foi dito para mim e para você vai se cumprir. Neste tempo. Amém? A palavra de Deus diz que os antigos alcançaram um testemunho de promessas que viveram. Os antigos é o mesmo povo que viveu lá atrás, que vive nos dias de hoje. Nós somos esse mesmo povo de Deus, porque o nosso Deus é imutável. O mesmo Deus lá de atrás que prometeu para Abraão que ele seria o pai de nações, é o mesmo Deus que hoje promete para mim e para você uma vida que, se nós cumprirmos todo o propósito estabelecido neste tempo, nós vamos alcançar a vida eterna. É o mesmo Deus, irmãos. Abraão, o que eu aprendo com Abraão e quero passar para vocês, e talvez até vocês já saibam mais do que eu, mas Abraão me mostra que, ao sair de onde ele vivia, a orientação dada a ele foi: saia do meio da tua parentela e vá para um local que eu te mostrarei. Nos dias de hoje seria mais ou menos assim: irmã, vai para São Paulo, é para lá, é para aquela direção. Ah, mas como é que eu vou? Vai, eu vou te mostrar aonde que tu tem que chegar. Pastor, vai para Alagoas, pastor. Mas o que eu vou fazer? Quando chega lá eu vou te mostrar. Mas não leva ninguém mais, somente a tua família. Esquece da tua parentela.
Abraão obedeceu mais ou menos, né, irmãos? Ele obedeceu mais ou menos, porque ele foi levar o sobrinho Ló. E enquanto ele esteve com Ló, ele retardou a promessa que Deus tinha para a sua vida. A sensibilidade do ouvir de Deus. Precisamos estar atentos às orientações que Deus nos dá. Muitas das vezes, a gente interpreta do nosso jeito, do nosso modo, ou para agradar quem está do nosso lado. Porque muitas das vezes a promessa, ela não é para todos. A promessa, ela é individual. E para que ela venha se cumprir, a gente não pode, infelizmente, carregar todos. Abraão retardou a sua promessa, mas no momento em que Ló se distancia dele, e mesmo assim ainda escolhendo os melhores locais, os verdes, os pastos, deixou Abraão olhando para o deserto. Quem prosperou foi Abraão. E a palavra me diz isto porque se fosse para a parentela de Abraão ser salva, ou ele levaria já desde o início toda a parentela, ou a esposa de Ló não teria morrido. A palavra é muito clara. Então quando ele diz, Abraão, vai, sai do meio da tua parentela, era para ele ir somente com a Sara. Na época ainda Sarai. Era somente para os dois saírem. A promessa teria vindo muito mais rápido. Outra coisa que eu aprendo com Abraão, ele tentou ajudar a promessa. Ele quis interferir na promessa. Chegaram à conclusão que ele já era muito velho, e naquela época vivia muito mais. Sarai dizia, não, eu já não tenho mais condições de gerar, eu já sou velha, toma minha serva. Ele um pouco contrariado, mas talvez já pensando também, realmente já passou bastante tempo, e a promessa de Deus não chega. Mas o fato é que retardou a promessa porque ele atrapalhou lá atrás. E eles tornam a atrapalhar a promessa, retardando ainda mais um pouco. Mas Deus é tão misericordioso comigo e com você, e é da mesma forma como foi com Abraão, que ele cumpriu a promessa de Isaac. Só que Abraão achou que no momento que ele apalpou a promessa do filho, que seria progenitor de toda uma geração, de todas as nações, ele achou que ali tinha acabado a promessa, era só aquilo ali a promessa. E na verdade a promessa estava recém começando. Ele amou aquele filho de tal forma que muitas das vezes ele esquecia de conversar com Deus. Deus descia todos os dias para conversar com Abraão. E Deus chegava e onde que está Abraão? Abraão já não está mais. Abraão deixou de orar, Abraão deixou de sacrificar, tudo por causa de Isaac. Errado? Talvez não, irmãos. Aos nossos olhos não, porque como pais, a gente faz tudo para os nossos filhos, e a gente quer agradar a eles, a gente quer super proteger. E é esse o mesmo sentimento que eu e você, que somos pais, temos com nossos filhos, que Deus tem para conosco. Ele quer nos agradar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos zelar e ainda dizer, vocês vão viver algo profético neste tempo. Porque o que tem para vocês é muito maior do que vocês pensam. O que tem para vocês é muito maior do que vocês sonham. Os meus sonhos não são entendíveis por vocês, mas vocês vão apalpar todos eles. Abraão pega Isaac e blinda aquela criança como se a vida dele fosse somente aquele filho. Pronto. Na sua mente, a promessa já foi cumprida. Deus não tem mais nada que fazer, tem que esperar agora o Isaac crescer e acabou por ali. Mas não, Deus queria mais. Deus, além de dar o filho, que seria o progenitor de toda uma nação, Ele queria que Abraão continuasse ainda adorando a Ele. E Ele pede o filho. E para ir sacrificar. Naquele momento, Abraão se toca que realmente ele tinha se separado da comunhão de Deus. E isso pode acontecer comigo e com você, irmãos. Muitas das vezes, pastor, a gente recebe uma profecia, você vai ser próspero. E a gente se engana que a prosperidade é financeira somente. Não, a prosperidade é ter todas as coisas suprindo todas as nossas necessidades. Mas o mundo nos diz que para você ser bem sucedido neste tempo, neste mundo,
você tem que andar com um carro zero ou semi-zero, você tem que morar numa casa de 3, 4 ou 5 dormitórios, você tem que ter uma casa de praia, você tem que ser um executivo de alto escalão ou dono de empresa, e não é nada disso. Tem muitas pessoas que têm toda essa condição e estão se matando hoje, em depressão, porque está faltando algo dentro do coração deles, e o que falta dentro do coração deles, eu e você carregamos, o Espírito Santo de Deus. Abraão pega Isaque e leva 4 dias para chegar no local para sacrificar. Creio que ao longo daquela caminhada, ele vai conversando com o filho, explicando como que chegou até ali, o que Deus tinha prometido, o que iriam fazer. Ele conversava com Deus também, acredito, Senhor, perdão, embora a palavra não diga, mas eu acredito que ele pediu perdão para o Senhor durante aqueles 4 dias de caminhada. A ponto de quando ele chega para sacrificar, ele vai tão convicto de que Deus ia prover, que ele deixa os moços e diz: nós subiremos, nós sacrificaremos e nós voltaremos. Essa era a fé de Abraão. Ele percebeu que, mesmo tendo apalpado a promessa, ele não poderia jamais se desviar de Deus, jamais tirar o ouvido das coisas que Deus falava, jamais deixar de cumprir tudo aquilo que Deus já estabelecera em sua vida, jamais deixar de cumprir todo o propósito que Deus colocou nas mãos de Abraão. Ele pega o filho, sobe, e na hora de sacrificar, veio a voz dizendo: não mexa no moço. E surge então o holocausto, pronto para ser sacrificado. Abraão percebeu que o que ele tinha para ser cumprido era muito maior do que simplesmente ser o pai de Isaque. E que mesmo que ele fosse o pai de Isaque, conforme fosse a promessa, ele não poderia jamais se ausentar de Deus, jamais sair da comunhão de Deus, jamais sair da presença de Deus. Um dos problemas, irmãos, que hoje nós vivemos, é que nós sabemos da promessa que recebemos, da profecia que recebemos, muitas das vezes sabemos do propósito que temos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do ministério, junto do pastor, sabemos qual é o nosso propósito. Como aquele rapaz que falou ali, que era gago, hoje está louvando o Senhor. Irmão, não presta atenção nisso não, porque Deus está se agradando, já se agradou de ti, e vai fazer muito mais, porque tu é um verdadeiro adorador. Amém? E essa banda maravilhosa, pastor, que banda, né? Banda incrível, estão de parabéns. O louvor, quando sobe aos ouvidos do Senhor, ele se agrada de tal forma que a gente sente uma paz. E essa paz que a gente sente, irmãos, ao ouvir um louvor, é o Espírito Santo passeando nesse ambiente. Ele preenche o nosso coração. Durante os louvores a gente esquece de problemas, a gente esquece de contendas, a gente esquece de batalhas, porque o próprio Espírito Santo vem nos dar um abraço. Então, faça o seu melhor sempre com excelência. Esse seu melhor com excelência é o que Deus agrada. Ele se agrada de você. E aí mais adiante a palavra vai me mostrar que depois de Abraão veio Noé. Noé passou 120 anos informando um povo babilônico que não queria nada com nada. Um povo parecido com esse que está no mundo dos dias de hoje, que se preocupa com festas, que se preocupa com orgias, se preocupa com bebedice, se preocupa com tantas outras coisas e esquecem das coisas de Deus. E o pior, ainda zombam. E as ofertas são diárias, irmãos, as ofertas são diárias. Vamos para um compromisso tal, vamos para uma festa tal, dessa festa vamos para uma outra festa. Você é bobo de vir para a igreja, quarta-feira, fria. Você poderia estar no monte, mas não é no monte de oração, no monte de coberta. Mas graças a Deus que você está aqui, você abandonou o monte hoje. Glória a Deus. Estão aqui para adorar o Senhor, para servir a Ele, de coração aberto, para ouvir a santa palavra. Porque não somos nós pregadores, não é o pastor, a irmã, cooperadora, missionária, como ela estava aqui falando. Não somos nós.
é quem está em nós. Nós por nós mesmos, meus irmãos, poderíamos nada. Por nós mesmos a gente não estaria nem respirando. Por nós mesmos nós não estaríamos de olhos abertos. Para tudo nós precisamos do sopro da vida, e esse sopro da vida só quem dá é o nosso Deus. Jesus é maravilhoso e misericordioso. E Ele sempre vai ter um propósito para a vida de cada um de nós. Basta nós procurar entender qual é o propósito que nós temos, para cumpri-lo. Precisamos entender qual é o chamado que nós temos. O meu chamado, por exemplo, é para pregar, pregador da palavra. Adoro louvar, mas a minha voz não ajuda muito. Então eu adoro do jeito que eu sei ali embaixo. Eu adoro o Senhor, do meu jeito, da melhor forma possível que eu possa. Não adianta eu olhar para o irmão lá e dizer, cara, que coisa linda o jeito que ele canta, que coisa linda o jeito que ele toca. Olha, ele toca teclado, ele toca violão, o outro toca bateria, que maravilha. Não, o meu chamado não é esse. Acredito também que outros gostariam de estar pregando, mas o chamado não é esse, irmãos. Cada um tem um propósito dentro da casa do Senhor. Aquele irmão que me recepcionou lá na portaria, uma bênção, esticou a mão, abraçou, veio e me trouxe no pastor. Tem igrejas, infelizmente, irmãos, que a gente entra e sai e não é nem percebido. Embora que a gente tenha que ser percebido mesmo é por Deus. Mas eu já trabalhei em portaria mais de 5 anos na igreja. E muitas das vezes eu recebia um testemunho no final. Fiquei neste culto por causa do teu abraço. Esse teu abraço, a hora que eu cheguei dizendo que vim na casa certa, me deu força para permanecer, porque muitos entram e saem, não aguentam, irmãos. As pessoas são massacradas lá fora, são usadas, prometem coisas e não cumprem. Nós, a única coisa que nós prometemos é que existe um Deus capaz de mudar contexto e história, capaz de mudar toda uma direção de caminhada contrária, capaz de fazer a conversão de fato das pessoas. E quando eu falo conversão, é voltar para o outro lado. As pessoas às vezes pecam, pastor, dizendo que a minha vida agora deu um giro de 360 e mudou tudo. Irmãos, é mentira. 360 continua no mesmo lugar, olhando para a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Se você quer fazer algo diferente, você tem que se converter. Eu me converti há mais de 15 anos atrás. Eu estava indo para um caminho e eu mudei a direção. E as pessoas observam, a gente não percebe, mas tem muita gente nos observando. E o que elas mais querem é que a gente saber como que a gente consegue viver em meio a batalha, em meio a tempestade, em meio a furacão, em meio a gigantes. Como que a gente se comporta? Será que a gente se comporta que nem eles? Ou a gente se comporta de um modo diferente? Será que a gente enfrenta nossas dificuldades, as nossas batalhas, realmente dizendo, com Cristo eu sou mais do que vencedor? Ou nós nos acovardamos e muitas vezes corremos da luta? Às vezes uma batalha, irmãos, se não dizer para sempre que existe uma batalha, uma luta, uma enfermidade, é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se a gente for falar que Deus criou o mal, alguém acredita aqui? Deus criou o mal? Vocês acham que Deus criou o mal? E se eu disser para vocês que Ele não criou? Ele só criou o bem. Existe luz, existe escuridão. E se eu disser para vocês que a escuridão não existe porque ela é a ausência da luz? Se eu disser para vocês que existe frio e existe calor, e disser que só existe calor e que o frio é a ausência do calor, Deus não criou o mal, irmão. O mal só existe porque não existe o bem. É a ausência do bem. É a ausência do amor do ser humano para com o próximo. E é esse evangelho que a gente precisa pregar todos os dias, que a gente precisa viver lá fora das 4 paredes. Vim aqui numa igreja, ou em qualquer uma outra, abençoada como essa,
onde irmãos se reúnem para ouvir a palavra do Senhor, eu ler um versículo ou um capítulo inteiro, é muito fácil, irmão. É muito fácil para mim e para você, porque quem convence é o próprio Espírito Santo e é através da sua palavra. Essa palavra não volta vazia jamais. Essa palavra muda pensamentos, e mudando o pensamento muda hábito, mudando os hábitos muda a cultura, mudando a cultura muda comportamento. É essa palavra que muda, é essa palavra que transforma, é essa a palavra que liberta. José era um sonhador. Começou a sonhar, revelava para o seu pai, que era quem lhe ensinava. Seu pai já não era mais Jacó, era Israel. Ensinava ao filho José. E os sonhos ele revelava para o pai. E quando ele foi revelar para os irmãos bateram nele, aprisionaram, jogaram num buraco, venderam como escravo. É a história que todo mundo sabe. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Que os sonhos de Deus são para vocês. Não deve ser compartilhado até que você realmente apalpe essa promessa. Porque uma palavra dada ao vento, mesmo que seja direcionada por Deus, tem muitas pessoas ao seu redor que não querem a sua vitória. Se tiver que falar sobre os seus sonhos, se tiver que pedir uma revelação, uma instrução, peça para o seu pastor. É o anjo colocado aqui neste tempo, nessa igreja. Esse anjo constituído como sacerdote neste tempo, para vocês aqui. É ele que vai direcionar e mostrar o caminho. Precisamos andar na mesma visão, irmãos. Termos a mesma visão. Eu falo lá com o meu pastor Carlos, nós precisamos estar sempre sintonizados na mesma visão. Aquilo que o Senhor receber de Deus, que tem que ser feito na igreja, aquilo ali será feito. Ele pode viajar, ele pode se ausentar, ele pode voltar dali a 2 ou 3 semanas, vai estar da mesma forma, a igreja caminhando na mesma direção. Porque quando não existe a mesma direção, existe ruptura. Quando existe ruptura, a igreja sofre. Vai existir irmãos que acabam gostando da forma como o pastor prega. Vai ter irmãos que vão dizer que o outro que prega de um modo diferente, que se identifica mais. Vai dizer que a forma como ele fala, eu me identifico com o palavreado dele. Vai dizer que, esse irmão pula lá no púlpito e o jeito que ele pula eu achei muito bacana, achei legal. Ou vai dizer, não, ele prega parecido com o Cláudio Duarte, dando risada, contando piada. É uma outra forma de pregar. Tem uns que ficam, eu já vi pregadores que ficam o tempo todo parado na frente da Bíblia. E é uma bênção. As pessoas são usadas de multiformas. Na hora que Deus quer, como quer e onde quer. O importante é a gente estar sensível a esses chamados de Deus. E proferir essa palavra lá fora. Fora das 4 paredes, viver a eclésia. Viver a igreja de fato, se comportar como um cristão. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que se aproximam da gente, a gente já fica pensando, esse daqui vai vir me pedir dinheiro. Então, quando a pessoa vem vindo, a gente já vai dando um jeito de sair para o lado, pega o telefone, bota no ouvido, faz de conta que está conversando com alguém e não dá atenção para essa pessoa. E muitas das vezes essa pessoa simplesmente quer desabafar. Muitas das vezes ela precisa estar angustiada, quase indo para uma depressão, porque não tem ninguém para falar. E ela precisa de uma palavra. E às vezes uma palavra muda todo o contexto de uma história. Eu trabalhei há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu trabalhei como Uber. E eu era empresário e saí da empresa. E o que eu vou fazer? Achei que estava muito velho, pastor. Embora eu tenha 48 anos, cabelo branco desde os 24, 25. E eu achei, eu não vou conseguir voltar para o mercado de trabalho, porque eu já estou com idade avançada. Coloquei um monte de empecilho na minha mente. Na verdade, não fui eu que coloquei, foi o inferno mesmo que colocou. Mas existe um propósito por trás disso. Deus jamais me deixou só. E eu indo para o carro do Uber, chegou um momento em que as pessoas que entravam dentro do carro para fazer a viagem, 90% das pessoas eram crentes, cristãs. Dessas 90% de pessoas,
a metade estava desviada no mundo. E Deus me dava a oportunidade. Eu sempre carregava minha Bíblia no console do carro. Eles entravam no louvor, sempre tocando no carro, jamais desliguei o louvor. Olhavam a minha Bíblia. O senhor é cristão? Sou cristão. Em 5 minutos, pastor, eles contavam a história da vida toda. Dificuldade de saúde, dificuldade com o filho nas drogas, prostituição, adultério, tudo que vocês podem se imaginar, eu ouvia dentro daquele carro. Eu era praticamente um psicólogo. E só que eu era um psicólogo de Deus. Eu sempre tinha uma palavra para as pessoas. As pessoas muitas vezes saíam chorando de dentro do carro, agradecendo, pegavam o meu WhatsApp, depois a gente ficava se comunicando. Algumas das vezes Deus me usou para profetizar. Teve uma ocasião, bem rapidinho, que eu estava em Itajaí, fazendo uma corrida para Balneário Camboriú. Entrou uma mulher, 30 e poucos anos, com a sua mãe de uns 60. Essa mãe sentou na frente, ela sentou atrás, mas chorando. E ela abria um papel e olhava e baixava, e chorava. E daqui a pouco ela começou a falar para a mãe dela: você viu, mãe, você viu? A minha filha está com um tumor na cabeça do tamanho de uma laranja. E eu comecei a ficar incomodado com aquela situação, aquela conversa entre as duas. E eu vou falar, e o Espírito Santo não fala, e eu vou falar, e o Espírito Santo dizendo não fala. Quando nós entramos em Balneário Camboriú, a mãe pede para descer, para ir no mercado. Eu vou descer aqui no mercado rapidinho, e tu segue a viagem com ela, que depois a gente se encontra lá, minha filha, mas vai dar tudo certo, eu vou falar com a fulana de tal, vou mostrar o exame, e nós vamos ver o que vai acontecer. E a mulher chorando. Andamos uma quadra, eu estava na ponta norte de Balneário Camboriú, tinha que ir até a ponta sul, então dava uma viagemzinha mais uns 10 minutos até chegar lá. E em 10 minutos, o Espírito Santo me usou, mandou falar assim para ela: você acredita em Deus? Acredito. Comecei a ir na igreja semana passada. Deu glória a Deus. Confessou Jesus? Confessei a Jesus. Tu acredita que a tua filha possa ser salva? Acredito. Tu acredita que a tua filha já está curada? Eu falei para ela: acredito, mas ela falou um acredito do fundo da alma. E vertia lágrimas dos olhos. E eu comecei a ficar assustado também, porque a gente que é profeta, quando é usado por Deus, a gente tem que ter temor, irmão. Porque muitas das vezes é do coração do homem, querer fazer o bem, querer profetizar algo bom. Mas eu estava mexendo com o emocional daquela mãe. Eu estava ciente disso. A gente precisa ser, para quem entrega uma revelação, a pessoa tem que ter ciência do que está fazendo. Porque senão a gente cria uma expectativa falsa, e são os falsos profetas. Então eu tive esse temor. E ela naquele pranto, agradecendo a Deus, e eu já falando para o Espírito Santo, não vai me deixar mal, né? Não me deixa sozinho nessa. Eu falei só porque o Senhor me mandou falar. E andamos mais um pouquinho, eu falei: Deus está mandando te dizer que nós vamos nos encontrar. Tu acredita que a gente pode se encontrar? Ela: claro que é possível, né? Eu: claro que sim, tu usa o Uber toda hora, daí daqui a pouco tu me chama e nós vamos se encontrar em algum lugar. E quando nós se encontrar, tu vai me dizer que a tua filha foi curada, porque tu vai levar esse exame para o médico dela, ele vai pedir um outro exame, eu não sei por que ele vai pedir, tu vai retornar, fazer outro exame, vai mostrar para ele não vai ter absolutamente nada. Só que tu tem que me prometer que tu vai levar os 2 exames na igreja que tu estás frequentando e declarar que quem curou foi Deus. E eu vou te encontrar em 10 dias, eu falei para ela. Aí o choro começou mais um pouquinho, aí estacionei o carro, ela desceu. Aí eu, não contente, eu sempre carregava também um vidrinho de óleo, pastor. Um olhinhozinho ungido ali no canto. Posso orar por ti? Falei para ela: pode. Peguei o óleo, passei nas mãos, impus a mão sobre ela. Isso foi numa segunda-feira. Saímos da clínica São Lucas de Itajaí e fomos para Balneário Camboriú. No domingo pela manhã, da mesma semana, eu estava em Camboriú, aí no Hospital Ruth Cardoso, uma chamada às 10 horas da manhã, um domingo bonito, ensolarado, e essa mulher chamou, e
não existe coincidência, né, irmãos? Para nós que somos cristãos, é Jesuscidência, né? Porque é Jesus que prepara tudo. E ela me chamou. É difícil, vou falar para vocês, difícil o mesmo passageiro pegar o mesmo Uber, ao menos em cidades que tem uma população maior. Talvez aqui em Ilhota seja mais comum. Mas o fato é que às 10 horas da manhã ela me chama no Ruth Cardoso, e ela vem caminhando com a menina, com um sorriso de orelha a orelha, quando ela me enxergou, entrou no carro e falou assim: moço, o senhor lembra de mim? Passado uma semana, carregando mais de 30, 40 pessoas por dia, não lembrava não, porque a fisionomia que eu tinha vaga dela era do retrovisor. Deu, me desculpa, mas eu não te reconheço. Você profetizou na vida da minha filha. Aí claro que eu lembro, porque eu não profetizava todo dia, né, irmão? A gente é profeta, mas não é quando a gente quer, agora eu vou profetizar na tua vida. Não, não é assim, é quando Deus quer. Lembro como é que ela está. Ela está aqui, ó. Aconteceu como o Senhor disse. Pediram outro exame e ela está curada. E hoje à noite eu estou indo na igreja para declarar que quem curou foi nosso Deus. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus da fé extraordinária. Ela creu no mesmo momento em que eu falei: tu acredita que a tua filha já está curada? Ela acreditou. José, naqueles sonhos dele, foi vendido como escravo. Chegando lá no palácio, depois foi trabalhar, foi no palácio de Potifar, acusado de ter pego a mulher. Foi preso. Mas mesmo onde ele estava, ele sempre foi destaque. Ele se tornou o chefe da prisão. Eu aprendo que não importa onde nós estejamos, se no alto ou no baixo, o escolhido de Deus sempre é destaque no meio em que vive. Sempre vai ser destaque, irmãos. Não desanime se hoje você está por baixo, porque da mesma forma como você está embaixo, Ele pode te colocar para cima de novo. Quando nós estamos embaixo, nós buscamos mais intimidade com Deus. José falava com Deus e pedia e clamava que ele queria ver o pai dele novamente. Todos os dias. O grande amor da vida dele era o pai dele. Quando os irmãos chegam e ele enxerga os irmãos, ele poderia ter dito: manda prender, porque agora ele já é um governador. Já não está mais na prisão, agora ele já é o governador do Egito. Manda prender esses caras que me bateram, esses caras que me venderam. Mas ele tem a humildade de dizer: eu simplesmente vim primeiro. Ele não devolve o mal com o mal. Ele devolve o mal com o bem. E ele tem um sonho que não foi revelado na Bíblia, pastor. Você já ouviu falar? José pede para que os ossos dele fossem tirados do Egito. Alguns dizem que é porque era uma terra onde estavam os escravos, estavam os cativos, então ele não queria ficar ali. Só que tem uma ordem que ele deixa: leve os meus ossos para Siquém. Siquém, na geografia, fica a 50 quilômetros de Jerusalém. Naquele dia em que Jesus Cristo foi crucificado, em que ele diz: está consumado, um grande abalo houve na terra, e todos os túmulos se abriram, num raio de 80 quilômetros. José já sabia que ia acontecer. Ele viu Jesus, irmãos. É ou não é ter fé? É maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para o palácio de Nabucodonosor. Jovens ainda, oriundos de linhagem nobre, foram cativos para lá. Daniel foi junto. O intuito deles era fazer com que eles ficassem cativos, agora aprendendo as doutrinas, os hábitos, cultuando ao Deus de Nabucodonosor, para que todo o restante de Israel visse que os príncipes herdeiros,
agora estavam com costumes dos caldeus. Então o eunuco vem e oferece os manjares do rei. Esses manjares são os manjares de hoje, irmãos. As pessoas sabem quem nós somos. As pessoas sabem o que fazemos. As pessoas sabem como nos comportamos. Mas eles vêm e oferecem, para mim e para você, para ver se a gente vai derrapar na nossa caminhada, para ver se a gente vai desviar. Como que a gente vai fazer? Agora eu vou te botar uma mala de dinheiro na frente. O que tu vai fazer? Tu vai procurar o dono da mala ou tu vai pegar esse dinheiro para você? Agora eu vou te colocar numa situação. Você que é casado, vou botar uma mulher à disposição, bonita, que te chame a atenção. Você, mulher, eu vou colocar um homem bonito à sua disposição, que chame a sua atenção. O que você vai fazer? As pessoas ficam do mundo, irmãos, usados pelo diabo, ficam arquitetando meios e maneiras para desviar você do caminho. Esses são os manjares. Não é somente comida. É tudo que te tira da presença do Senhor. Esses são os manjares. Eles não aceitaram, eles preferiram comer legumes. Daniel chega para o eunuco e não, nós queremos comer legumes. Mas vocês vão enfraquecer, vocês vão ficar fracos. Não, mas nós queremos legumes. Se em uma semana a gente fraquejar para alguma atividade que tenha que ser feita, a gente então aceitará os manjares. Em uma semana o eunuco volta e observa os 4. Eles estavam muito mais fortes do que o restante dos jovens que lá aprendiam também as doutrinas. De modo que, ao invés de serem influenciados, eles se tornaram influenciadores. Eu e você precisamos influenciar esse mundo que está aí fora. Eu e você precisamos influenciar as pessoas que estão na nossa família, para que se olhem, que vejam que existe um Deus transformador, que existe um amor que sobressai sobre todo o mal. Precisamos influenciar ao invés de ser influenciados. Os jovens cresciam, desenvolviam, e mesmo preso em 4 paredes, eles se sobressaíam sobre os demais. A ponto de, quando o rei ficou perturbado por causa do sonho, em que chamou todos os adivinhadores, feiticeiros, da região que serviam no palácio, ninguém soube adivinhar o sonho, porque chegavam perguntando: rei, me fala teu sonho, que eu te direi a interpretação. Não, se realmente você sabe adivinhar, você vai adivinhar o meu sonho. Mas aí vai ficar difícil, rei. Me diz o que o senhor sonhou que eu vou interpretar. O que houve que o senhor sonhou? O senhor sonhou que o Flamengo ia ser campeão? O senhor sonhou que o Corinthians ia ser campeão? Ou que o Grêmio ia ser... não, com o Grêmio não, né? O Grêmio está mal. Não sonhou, nem em sonho. Qual é o seu sonho, rei? Qual é o seu sonho? Ninguém adivinhava, e ele decretou: então agora vai morrer todos os adivinhadores, vai morrer todos os feiticeiros, todos os astrólogos. Ele chamou todo mundo que conhecia um pouco de ciência, mas esqueceu que existia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que serviam a Deus, que eram mestres na ciência. Daniel fica sabendo do decreto, e que provavelmente no dia seguinte iria morrer também, porque a condição dele era essa. Então ele pede a oportunidade de interpretar o sonho. Ao pedir essa oportunidade, ele não vai direto ao rei, ele vai junto aos outros 3. O que me reforça, irmãos, que nós precisamos andar sempre alinhados, sempre com pessoas que têm a mesma visão, sem dar ouvido aos demais, acreditando realmente em para quem nós servimos. Eles vão até o rei, depois de uma noite de oração, e decifram o sonho. Daniel agora é praticamente o soberano do palácio. Os demais são os administradores. Aqueles que estavam cativos hoje subiram. Assim é a nossa vida, irmãos. É num piscar de olhos, é num estalar de dedos, que Deus pega e te resgata de onde você estiver e te coloca em local de destaque. Esse é o nosso Deus. E para que isso aconteça, temos que ter a fé,
extraordinária. Mas a fé deles ia muito mais além. A fé deles era somente em Deus. Mesmo na posição que tinham, permaneciam incorruptíveis, não se davam aos luxos do palácio, não aceitavam, continuavam não aceitando os manjares, embora tivessem todo o acesso. Mas sempre vai ter alguém cuidando de mim e de você, olhando o que nós fazemos, a forma como caminhamos, a forma como falamos, como nos comportamos. E eles eram vigiados por aqueles que os invejavam. Talvez aqueles que tinham sido um dia também um administrador do palácio. A ponto de chegar na interpretação de Daniel, o rei Nabucodonosor não se deu conta de que toda a interpretação era a própria queda da estátua. Ele construiu a estátua para que todos o adorassem. E os 4 não se curvavam. Só que os mais apontados eram Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Daniel andava muito próximo do rei. E alguém chegou para o rei e disse: ó, existe 3 jovens lá do teu palácio, os administradores, eles não se curvam. E eles já disseram que não vão se curvar. E pelo decreto, rei, que o Senhor fez, que todo que tocasse ao som de lábaros, ao som de instrumentos, devia se dobrar perante a estátua, se curvar. Quem não se curvasse tinha que morrer. É o seu decreto. O Senhor não pode voltar atrás. O Senhor colocou o seu anel lá. Ele teve que cumprir. Chama então Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam, se aproximam e ele fala: eu vou dar mais uma chance para vocês, porque vocês sabem que pelo decreto vocês têm que morrer, e vocês vão morrer na fornalha. O nosso Deus vai nos livrar. E mesmo que Ele não nos livre, nós jamais nos curvaremos a uma estátua de um outro Deus. Eles vão para a fornalha. E o rei, aborrecido, manda aumentar a caloria. Diz que a caloria colocada era para refino de ouro. E eu fui atrás do refino de ouro para saber qual era essa temperatura. E eu me assustei, pastor. 1.700 graus para refinar o ouro. É força de calor, né, irmãos? Eu acho que ali na Itaipava nem tem nenhuma olaria que chega nessa caloria toda. 1.700 graus eles colocaram na fornalha. A ponto de que os guardas que levaram eles atados para colocar lá dentro, foram tudo amarrado, um no outro, para que quando abrisse a porta pudessem puxar. Pois só no abrir a porta não, todos caíram, mortos pela caloria que saía. Os 3 são jogados lá dentro. E passado algum tempo já não havia mais 3, e sim 4 dançando. O próprio Deus dançando com eles dentro da fornalha, meu irmão. Isso quer dizer que confirma a palavra lá em Isaías, que quando passares pelo fogo, ele não te atingirá. Confirma que quando a gente tem realmente essa fé extraordinária, que jamais se curvará a outros deuses, ele jamais vai te abandonar, seja lá onde você for. Esse é o Deus que eu venho falar essa noite para vocês. Esse é o Deus que é capaz de tirar do meio da fornalha. Este é o Deus que revela sonhos. Este é o Deus que cumpre a promessa para os sonhos que não foram revelados, como o sonho de José. Este é o Deus que tem uma promessa para cumprir muito maior do que aquela que você acredita já ser a sua promessa. Este é o Deus transformador. Este é o Deus que liberta dos cativos, quebra correntes, liberta e escreve, se for necessário, uma nova história na nossa visão, porque na visão de Deus a história permanece sendo a mesma. Ele simplesmente permitiu que você tivesse uma batalha a ser passada,
que você tivesse um deserto a ser atravessado, que você tivesse um fogo para ser transposto, uma tempestade para passar. O mesmo Deus que andou sobre as águas e assustou os discípulos quando estavam no barco. Alguns diziam, é fantasma. Não. Quem será que está vindo? Eu ouvi hoje o pastor Cláudio Duarte dizendo, apareceu que nem um giraia também no meio do mar, né? Deus aparece, Jesus aparece caminhando sobre as águas. E eu me identifico um pouco com Pedro, porque Pedro era sanguíneo, e o sanguíneo esse era assim, eu preciso de... Não precisa terminar a palavra, não precisa terminar a frase, está aqui? Sou eu. Eu preciso de alguém, estou aqui. Agora eu quero, sou eu, pastor. No sábado sou eu, nem sabe o que vai acontecer no sábado. O sábado ele ia anunciar que não ia ter culto, não, e o cara já está dizendo que sou eu. Pedro era assim, ele pulava na frente sempre. Então Jesus, se és tu mesmo, me faz caminhar sobre as águas. E ele sai caminhando com a fé, convicto. Mas em algum momento, irmãos, ele esqueceu de olhar para onde vinha a força dele. Por algum momento ele vacilou. Por algum momento ele esqueceu a quem ele servia. Por algum momento ele esqueceu que Deus era poderoso para fazê-lo andar sobre as águas. E ele começou a cuidar das águas, ao invés de olhar para Jesus. Pois quando ele começa a olhar para Jesus, ele começa a afundar. Só que o que eu aprendo? Jesus sempre vai estar com a mão esticada. Ele não vai deixar você se afogar. Ele puxa Pedro. E eu acredito, pastor e irmãos, que ele voltou vitorioso, triunfante. O único homem relatado a andar sobre as águas foi Pedro. Porque Jesus já